Boa tarde, né? Como todo mundo sabe, né? O novo Papa foi anunciado, ou seja, tivemos o Habemus Papa. Então foi eleito Robert Prevost, não sei como é que pronuncia esse Prevost aí, porque ele é de origem, parece que tem ascendência francesa, italiana e até mesmo espanhola, né? E ele então adotou o nome de Leão XIV, aliás, um nome bem sugestivo, né? Bom, desde a morte do Papa Francisco até hoje, né? Então, muita gente com insuspeite, muita gente com ansiosa, né? Articulações para lá, articulações para cá, casas de aposta indicando vários nomes, né? Listas comentando vivamente, eu mesmo, né? Participei de várias listas, cada um falava um nome, né? Mas um nome que parecia mais forte era mesmo do secretário de Estado, Parolin, inclusive quando aconteceu a fumaça branca, aí o Parolin disparou na Bet Casa de Aposta em 70%, né? Em segundo lugar, né, o Tagle, né? Os jornais vaticanistas apontavam o Parolin como favorito, depois Tagle, aí vários nomes subiram e desceram, Pizzaballa subiu, desceu, Peter Erdogan era apontado como um indicado dos conservadores, e o Leão XIV, né, vamos chamá-lo agora assim, não aparecia entre os principais nomes, era uma posição secundária, né? Então, para muita gente, para mim, para muita gente, foi uma surpresa a eleição dele, né? E o que isso indica? Bom, isso aí nós só vamos saber no futuro, quando os segredos desse conclave forem revelados. Sempre revelam segredo, apesar da excomunhão, sempre acabam vazando, a gente sabe as votações dos principais conclaves que teve, no último, 78, então a verdade acaba aparecendo, né? Provavelmente o nome do Parolin não pegou, e aí tiveram que colocar um outro, um Tagle também não deve ter, obviamente não pegou também, tiveram que propor, ou alguém propôs, né? Não sabemos se conservadores ou progressistas propuseram então o nome do futuro Leão XIV como nome viável e acabou pegando, né? O que parece, né? Os conservadores talvez tenham apontado com o Peter Erdogan, os mais progressistas Tagle, talvez, ou Parolin, e aí tentaram buscar em um nome de consenso, né? Conheça agora a Caravela Kids. São 5 livros infantis incríveis para o seu filho conhecer a verdadeira história. Com 40% de desconto, frete grátis e um curso bônus até o dia 20 de maio. Todo aquele ritual lá ao longo da morte do Papa, os novenas, né, a quebra do anel, a entrada em cortejo para a Capela Sistina é tudo muito bonito. Quando tem o extra omnes é bonito. Processo de votação é interessantíssimo, né? O Habemus Papa é interessantíssimo. Roma é uma cidade fascinante. Quem não conhece, tiver a oportunidade de não perca a oportunidade de conhecer Roma. Roma é fascinante, né? Uma cidade inigualável. Ver a praça lotada lá, né, esperando o anúncio do Papa, vendo se é fumaça preta, se é fumaça branca, um colosso, um espetáculo, né? Aquelas gaivotas lá deram um sabor especial aí, né? E aí, confesso que quando o Mamberti, né, começou a falar o nome Roberto, eu gelei, eu tinha esperança de ser o Sara, né, porque o Sara chama Robert Sarra, né? Então quando ele falou Roberto, eu pensei comigo, é o Sara, até gelei, mas aí depois veio o Prevost, né? Fiquei decepcionado. Os primeiros comentários, gente comentou, foi muito negativo a respeito do agora, né, Leão XIV. Inclusive o Taylor Marshall, né, fez uma live aí também muito pessimista com ele, porém, analisando mais com calma, conversando com outras pessoas, inclusive com um amigo meu que é mais pessimista que eu, está esperançoso, né? Dizendo que ele não será um novo Francisco, será melhor do que o Papa Francisco, não vai ficar tão liberal. O Leão XIV, ele pelo menos, né, que foi divulgado, ele tem posições mais conservadoras em questões morais, né? Ele é agostiniano, embora tenha estudado em universidades, né, liberais, ter tido contato com um clero muito teologia da libertação. Por outro lado, ele estudou direito canônico, né? Escreveu livros, né? Então uma pessoa que conhece bem
a doutrina. E uma pessoa próxima do Leão XIV, que foi divulgado aí na mídia, né, é um agustiniano próximo dele, disse que ele é um clássico meio termo. Ou seja, ele não é nem um conservador e nem um progressista. O povo mais liberal, mais comunista lá da Europa, do clero alemão, já estão chiando, o que é um bom sinal, né? E que ele não vai, então argumentando que ele não vai avançar nas reformas igual Francisco, que ele vai recuar, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo, é um bom sinal, né? Então, de uma impressão negativa inicial que eu tive, eu estou mais otimista, né? E eu acredito que esse papado, então, vai ser melhor do que o do Papa Francisco, né? Cá entre nós é difícil ser pior que o Papa Francisco, né? Então, eu acredito que vai ser melhor. Agora, o que vai acontecer no futuro, não faço a menor ideia, né? Sempre pode vir muita surpresa, tanto para o bem como para o mal, né? Vamos rezar, vamos dobrar os joelhos, né? Colocar as crianças para orar, para que esse seja, né, um bom Papa, né? Então, o que parece, né, tem sinais trocados que indicam que ele é um meio termo, mas o que é curioso é o nome, Leão XIV, né? Isso foi uma grande surpresa, escolher o Papa, né, que teve um pontificado longo, né, Papa Leão XIII, e que tem encíclicas magníficas, né, como a Rerum Novarum e a Libertas Prestantissimo, né? Vale muito a pena ler as encíclicas do Leão XIII, né? Ele voltar lá atrás, no século XIX, e escolher esse nome, realmente é curioso, dá esperança, né? Melhor do que se ele escolhesse o nome Francisco II, por exemplo, né? Dá uma esperança. Quanto ao primeiro sermão, né? Inicialmente eu não gostei, porque ele usou a palavra sinodalidade, falava muito paz, mas analisando com muita calma, ele falou paz em Cristo, né? Ele estava com as vestes tradicionais, o Papa Francisco, quando apareceu na sacada, só estava de branco, ele estava com as vestes tradicionais igual o Bento XVI, analisando melhor lá o sermão, salvo uma outra exceção, né? Foi um bom sermão, rezou, falou de Nossa Senhora, falou muito de Cristo, falou que ele era o sucessor de Pedro. Então, no sermão dele, foi bom, não foi excelente, a melhor coisa do universo, mas foi bom, tirando aquela palavra lá, sinodalidade, agora não lembro o que ele falou, que foi meio indigesta, foi bom. Ele estava visivelmente emocionado, né? Os cardeais estavam muito felizes, né? Se os cardeais estavam muito felizes, sorridentes, lá em grandes grupos, provavelmente foi um nome de consenso, né? Então os dois lados chegaram e falaram assim, então vai ser ele, então vamos aceitar aí e acabou, né? Então, bom, não tem muito o que falar, nós já produzimos muitos vídeos aí sobre, né, o conclave, né? Já falamos várias hipóteses aí, e como sempre a maioria das pessoas errou, como eu e com muita gente. Eu errei eu errei quem seria o próximo Papa, errei o dia da eleição, achei que fosse amanhã, foi hoje, né? Então, na realidade, a eleição do Papa todo mundo erra, e lá pode acontecer de tudo, né? Assim como o papado, a gente não sabe como é que é o futuro. Por exemplo, ninguém esperava que o Bento XVI fosse renunciar, né? Ninguém esperava lá atrás, no século XIX, que o Pio IX pudesse mudar de liberal para conservador. Ninguém esperava que o Leão XIII fosse escrever encíclicas magníficas. Então a gente não sabe, né? Não sabemos o que vem pela frente, se vem guerra, se vem paz, né? Já tem o que é trágico, como já tem um monte de teorias conspiratórias aí na internet para dar risada, né? Uma diz que o vice-presidente americano visitou o Papa Francisco logo antes dele falecer. O Trump se fez uma montagem vestido de Papa e agora é eleito um Papa americano, né? Já estão falando que nada disso é consequência e que foi uma trama dos Estados Unidos para conseguir conquistar o cargo máximo da igreja, né? E a prova disso é que o Trump parabenizou o futuro Papa. Então já começou um monte de tolices, de tese de conspiração, né? Os sede-vacantistas já estão falando um monte de bobagem, né? Então começam essas coisas tragicômicas aí, né? O fato dele ser americano era um grande argumento que os vaticanistas usavam, né, para dizer que ele não ia ser eleito, né? Porque não iam então colocar um norte-americano lá
como Papa, ainda mais durante o governo do Trump, né? Mas isso aí acabou não sendo um bloqueio, obviamente. Diz que 1/3 da vida dele ele só passou nos Estados Unidos, o resto foi na Europa e um bom tempo no Peru, né? Inclusive ele tem cidadania peruana, né? E então a maior parte da vida dele foi fora dos Estados Unidos, né? Ele nasceu em Chicago, que aliás tem um clero horroroso, né? Bem progressista, bem cheio de ideias horríveis, né? Também era lugar aquela triste figura do Marcinkus, né? Bom, mas o fato é que isso aí então acabou não sendo impedimento para a eleição dele, né? Agora já os americanos lá estão discutindo se ele vai adotar, como é que vai ser a relação dele com o Trump, um dizendo que ele vai ser o anti-Trump, outros dizendo que os católicos lá nos Estados Unidos vão se dividir, um do lado dele, outro do lado mais conservador. Bom, sei lá o que vai acontecer, né? Mas já começa um monte de especulação, já começa teoria da conspiração e um monte de coisa, né? Bom, uns estão alegando que tinha que ser um americano porque o Vaticano está endividado e os Estados Unidos cobriria a dívida, pagaria a dívida do Vaticano, então já começa um monte de teoria da conspiração, né? O fato é que futuro ninguém sabe nada e só nos resta rezar, né? E tocar a nossa vida, né? E cumprir a sindérese, né? Fazer o bem e evitar o mal, né? Bom, eu agradeço a todos que nos acompanharam no nosso vídeo, nas nossas lives, né? Nós tivemos 3 conversas com o Pedro Din, né? Que ele foi muito elogiado pelo modo como ele abordou toda o pré-conclave, né? E ontem, né? Durante o conclave, ele também fez um excelente podcast, né? Então, eu agradeço a todos que nos acompanharam e agradeço especialmente ao Pedro Din, né? Que teve a bondade de fazer 3 lives aí comigo, né? Vamos acompanhando aí o desenrolar, então, do papado do Leão XIV. Vamos ver o que nos reserva. Então, muito obrigado, vamos ficando por aqui e até a próxima.